Teoria da relatividade. A teoria da relatividade é dividida em duas partes: relatividade especial, que estuda os movimentos em uma velocidade muito alta, e relatividade geral, que estuda o efeito das massas na deformação do espaço que as circunda. A relatividade estuda os fenômenos buscando aquilo que não seja relativo, aquilo que não depende de um ponto de vista, que seja igual para qualquer ponto de referência. A teoria da relatividade foi primeiramente estudada por Galileu. Ele disse que tudo precisa de um ponto de referência, ou seja, se você diz que está do lado esquerdo da rua, precisa especificar do lado esquerdo em relação a alguma coisa, como, por exemplo, estou do lado esquerdo em relação ao fluxo de carros. Galileu também usou a lei da inércia para explicar suas ideias de relatividade. Ele falou que um corpo que está em um carro em movimento estará em repouso se o carro estiver em linha reta e em velocidade constante. E o que está passando são as árvores, casas e tudo que estiver no caminho que o carro estiver percorrendo. E um corpo permanecerá em repouso se não sofrer nenhum tipo de força externa sobre ele. No final do século XIX, em meio a todas as especulações sobre relatividade, muitos cientistas começaram a estudar como os raios da luz do Sol fazem para chegar até nós. Foi então dada a ideia do éter luminoso, que seria um meio de propagação da luz, assim como o som tem como meio de propagação o ar. Mas essa teoria não foi aceita por muito tempo. Maxwell desmentiu essa ideia, mostrando que a luz, na verdade, era uma onda eletromagnética, e por isso não precisaria de nenhum meio de propagação. Porém, esse assunto ainda gerou muitas discussões. Em 1881, dois cientistas desenvolveram um experimento que pretendia desmentir a teoria eletromagnética. Esse experimento desenvolvido por eles era um método de medir a velocidade da luz. No fim, a teoria eletromagnética ficou como a mais aceita. Em 1905, Einstein publicou 3 artigos. O primeiro artigo ele explicava o efeito fotoelétrico, que é o fato da luz expulsar elétrons do metal. Esse efeito levou à mecânica quântica. O segundo artigo explicava o movimento browniano. E o terceiro artigo se referia a um estudo sobre a eletrodinâmica de corpos em movimento, apresentando a teoria da relatividade. Em seu estudo sobre relatividade, Einstein deixou logo de lado 2 princípios básicos. Primeiro, descartou a ideia da velocidade da luz variar para tipos diferentes de observação. E segundo, a ideia do éter luminoso, que já havia sido descartada. Einstein desenvolveu sua ideia de relatividade a partir do princípio da relatividade de Galileu, que diz que todas as leis da natureza são as mesmas em todos os referenciais, se em movimento constante, uns em relação aos outros. E a velocidade da luz no vácuo, que diz que a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais de movimento e repouso. Outro fenômeno que foi desenvolvido a partir da teoria da relatividade foi o da dilatação do tempo, que mostra que um relógio pode ter 2 tempos dependendo do ponto de visão do observador. Vamos mostrar agora situações diferentes para melhor explicar cada um desses fenômenos que envolvem a teoria da relatividade.